Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma aula de História comigo, eu de novo, professor Dalton. Sim, eu sempre faço uma apresentação diferenciada para você começar a sua aula animado, porque a aula de História tem que ser animada. Pessoal, o conteúdo de hoje vai ser período neolítico, tá? Quando a gente falou lá de pré-história, a gente falou que a pré-história é dividida em 3 fases. Hoje a gente vai começar falando do período neolítico. Porém, aquele recado de toda aula, procure um local confortável. Esteja sentado, meu amigo, bem assim, bem confortável, né? Arruma sua cadeirinha e tal. E pegue o seu caderninho, faça suas anotações. Essas anotações têm que ser enviadas ao final desta aula. Então, se você precisar assistir essa aula 2, 3 vezes, assista. Preste bastante atenção, faça, do possível para que você aprenda ao máximo. Se você puder anotar, eu garanto que vai te ajudar. Vamos lá. Como eu falei para vocês, a pré-história ela está dividida em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. O período neolítico ele já vai trazer uma mudança na forma de vida dos hominídeos. Enquanto lá no Paleolítico eles viviam da caça e da coleta, aqui a gente já vai ter um estilo de vida diferenciado. O homem vai ter uma vida mais favorável para ele, tanto na questão do que ele vai produzir, quanto na questão de como ele vai morar. Esse período ele começa aí citando que é de 10.000 a.C. a 4.000 a.C., ou seja, 12.000 anos atrás até 6.000 anos atrás. Ele pega o fim da Era do Gelo, sim, aquele filme Era do Gelo que tem mostrando o gelo derretendo, aquilo ali é um período da história da humanidade, aquilo é real. Então ele vai pegar esse finzinho aí, as temperaturas vão começar a voltar a esquentar, a gente vai ter um homem sedentário, anota no seu caderno, lembra que eu falei do nômade na outra aula? Nômade não tem moradia fixa, sedentário tem moradia fixa. Mas por que eles vão ter moradia fixa? Porque a partir de agora, o homem pratica agricultura. Então o homem vai passar a plantar. Se o homem passa a plantar, não faz sentido ele plantar e morar em outro lugar. Ele planta e ele vai ficar ali naquele local. Para a gente falar um pouquinho dessa questão da agricultura, eu vou dar uma antecipada numa coisa que eu vou citar mais lá na frente. A gente tem que entender que as mulheres, elas são responsáveis pelo esse descobrimento da agricultura. Como elas coletavam frutos, às vezes o fruto caía na terra, naquele local onde ele caía, nascia uma nova plantinha. Desse processo de observação, as mulheres perceberam que elas podiam pegar a própria semente antes de cair no chão, acertei o microfone, está aqui do meu lado, e colocar no solo. Então isso aí já deu para o homem uma nova perspectiva de vida, porque o alimento agora é mais fácil de ser obtido, os grupos humanos podem ser maiores e eles agora não precisam ficar se mudando de um lugar para outro. E uma outra mudança é que o homem agora ele vai passar a criar animais. Então, nós vamos deixar de ser caçadores, vamos ser pastores. Pastores em que sentido? A gente vai criar ovelhas, vamos criar animais que dão leite, animais que dão carne. Esses animais aqui vão permitir que o homem mude o seu estilo de alimentação também. Aqui a gente vai ver que a questão dos laticínios, a questão do ovo, a questão das carnes. A gente vai entender que esses animais também vão ajudar na questão do plantio, o uso da força animal. Então essa mudança aqui é uma característica do Neolítico. Período Neolítico, o homem é agricultor e criador de animais, beleza? Seguindo, ele fala que o homem agora vai começar a viver em pequenas vilas, A gente vai ter no final do período Neolítico o surgimento das primeiras cidades, mas calma, quando a gente fala de cidades, a gente ainda está falando de proporções muito pequenas, nada comparado ao que nós temos hoje no mundo. Seguindo, os instrumentos, nós já temos aqui roupas de algodão, porque o homem já vai começar a ter um desenvolvimento maior aí, já vai começar a entender o princípio do tecido. Ferramentas feitas com pedra polida. Paleolítico, pedra lascada. Neolítico, pedra polida, tá? São ferramentas diferentes em épocas diferentes, conforme o homem foi se desenvolvendo.
Entre as técnicas que a gente vai ter nesse período, nós temos a descoberta da cerâmica, que vai servir para guardar água, que vai servir para guardar alimento, até como urna funerária, tá? Para os cinzas das pessoas que faleceram. Vamos ter a tecelagem, como eu já citei a questão do algodão, fiar o fio do algodão para fazer roupa, e a invenção da roda. Olha, gente, você pensa assim, professor, mas a roda não é mais importante que o fogo? A roda foi uma grande descoberta para a vida do homem, facilitou muito o transporte, obviamente, mas o fogo ainda é uma descoberta mais importante que a descoberta da roda. Entre as fontes históricas que nós temos desse período, nós temos as pinturas nas cavernas, que são as pinturas rupestres, que eu já citei para vocês, e o entalhe nas pedras. Então aqui a gente tem algumas coisas desse período que a gente consegue estudar até os dias de hoje. Principal mudança que a gente vai ter do Paleolítico para o Neolítico, além das já citadas, o aumento da população. Como o alimento se tornou mais fácil de ser obtido, isso permitiu que os grupos humanos se tornassem maiores. Agora tem mais comida, a gente não tem aquele risco de ficar se mudando de um lugar para o outro, que era difícil quando se tinha crianças, idosos, e isso permite que o grupo aumente. Obviamente, o grupo aumentando, a gente vai ter uma distribuição de tarefas que também vai mudar, que entra nas transformações sociais. O que vem a ser as transformações sociais? Tem muita gente, não dá para dividir só em caça e coleta, porque não tem mais basicamente caça e coleta. Eu tenho agricultura e tenho o pastoreio. Então eu vou ter que distribuir novas funções. E dentro disso vão começar a surgir várias e várias funções na cidade e o artesanato. Eu não sou bom em plantar, mas eu sou bom em fazer ferramentas. Então a minha função dentro dessa cidade é fazer ferramentas. Olha como isso é importante. O princípio da religiosidade. A gente pensa que religião só existe a que a gente acredita, né? Mas na antiguidade, apesar de não ter o nome religião, os povos lá, os povos pré-históricos, já tinham as suas crenças bem fundamentadas. Alguns deles acreditavam em elementos da natureza, outros já acreditavam em deuses. Então aqui a gente já vai começar a ver que existe uma construção de um sistema religioso. A gente vai ter uma sociedade começando a se organizar em volta de um pensamento religioso. Seguindo, como eu falei para vocês aqui da vida sedentária, né? Aqui tem os animais, vaca, porco, ovelha, o cachorro. O cachorro vai ser um animal muito importante aí para o homem. Ele vai se aproximar dos grupos humanos porque os humanos jogavam restos de comida e o cachorro vai acabar se aproximando. Os nomes estão em espanhol, tá, gente? Ignora, importante aqui é a imagem. Cavalo também vai ser um animal de transporte, vai ser um animal de força, né? Aqui a gente tem uma mulher fazendo tecido, ó. Ela vai fiar o tecido, vai fazer a tecelagem. Aqui uma ferramenta para colher, tá vendo? Aqui ela tá moendo os grãos para poder fazer uma farinha. As casas já feitas de madeira, de palha, né? Porque a gente já tem uma habitação, uma área de pesca. Aqui são algumas ferramentas, ó, alguns tipos de foice. Aqui como se fosse uma picareta, um martelo simples. Os vasos de cerâmica, né? Vasos de cerâmica de formatos diferentes para finalidades diferentes. Aqui outros tipos de vasilhas feitas com barro. Seguindo, aqui nós temos uma imagem deles caçando, olha, caçando um animal, transportando, as mulheres moendo os grãos, a capacidade de fala foi aumentando, as pessoas passaram, né, a se comunicar cada vez melhor. Aqui nessa imagem a gente já vê o uso do couro, olha, vestimentas assim bem elaboradas, cabanas feitas de couro também, o uso da pedra polida, tá? Ele vai bater uma pedra na outra até ela ficar arredondada. Aqui embaixo, aquelas ferramentas da página anterior, você tem aqui, ó, foices, né? Temos um martelo, né? Uma espécie de martelo. Aqui uma picareta simples, uma pedra onde eram moídos os grãos. Esse tipo de tecnologia parece muito simples. Você pensa, professor, é só uma pedra. Mas naquela época, essa pedra aqui fazia toda a diferença na vida dessas pessoas. Deixa eu só ver aqui a página aqui. Porque aqui os bastidores vocês vão ver, né? Aqui como se fosse uma vila, ó, eles fazendo uma pequena represazinha para os peixes poderem entrar e ficar mais fácil de pegar do outro lado. As pessoas usando uma roupa bem simples, tá vendo? Tampando ali só o necessário. Aqui atrás da imagem, a gente consegue ver eles tentando caçar um mamute, olha.
Sistema de armadilha. Apesar deles criarem animais e tudo mais, a questão da domesticação das espécies, alguns animais não tinham como ser domesticados. Então esses animais, eles vão continuar sendo caçados. Mais aqui embaixo, a questão dos instrumentos que eles vão estar desenvolvendo, a questão das construções cada vez mais elaboradas, aqui um arado feito de madeira para poder cortar o solo para plantar. Aqui você vê, ó, que eles estão usando utensílios feitos de palha, utensílios feitos de barro. Aqui você consegue ver um cachorrinho aqui, ó, galinha. São animais que foram sendo domesticados e foram mudando a vida do homem. Aqui já por volta do ano de 8.500 a.C., nós temos o período da descoberta da agricultura, né? 10.000 a.C., a gente tem o desenvolvimento da agricultura que vai mudar a vida do homem, né? As pessoas passando a plantar, os grupos vão crescer cada vez mais. Mesmo dentro da sociedade, a gente vai ter uma distribuição, né, das funções. Cada um vai ter uma função do colher, do plantar, do limpar, do estocar, do vigiar. Cada um vai ter uma função dentro dessa sociedade. Conforme, aqui ele diz, conforme o desenvolvimento da agricultura, o homem se tornou sedentário. Foi o que eu falei para vocês lá no comecinho do vídeo. Se o homem plantou, não tem por que ele ir para outro lugar. Qual seria a lógica? Então o homem teve que aprender sobre as estações do ano, sobre os períodos de cheia dos rios. Tudo isso ajudou no plantio e na sobrevivência do homem. Aqui, os tipos de alimentos que foram plantados em cada região, ó. Nessas regiões aqui, trigo e cevada, aqui o sorgo, aqui arroz, aqui também, ó, essa região aqui mais escura, milho e feijão. Presta atenção, esses alimentos que eu citei para vocês são grãos. Tá? Os principais alimentos que a gente vai ter e que a humanidade vai produzir e vai estocar, porque eles duram muito tempo, demoram para estragar, vão ser os grãos. Não significa que outros alimentos, vegetais e tudo mais não sejam produzidos, mas esses alimentos aqui citados são aqueles que garantiam a sobrevivência do homem, porque eles poderiam ficar meses guardados. Então o homem vai produzir além daquilo que ele consome, ele vai começar a ter um excedente. Tem os animais, como eu citei, né? Carneiro, o porco, a vaca, o búfalo, a lhama, animais que vão fazer parte da alimentação do homem aí, ou para gerar o couro, a lã, que vai servir também para aquecer ou para fazer as casas. Aqui nessa página ele já traz a definição, ó. Vamos lá. Homo sapiens, como nós citamos, no período paleolítico ele era nômade, ele vivia da caça e da coleta. Quando nós passamos aqui para o neolítico, o Homo sapiens se torna sedentário, ele passa a praticar a pecuária, né, criação de animais, seja da galinha, seja da vaca e outros animais, e passa a praticar a agricultura, ele vai passar a plantar, né? Ele não precisa mais coletar, ele pode plantar. E aqui vem um ponto importante a respeito da agricultura. A produção agrícola representou mais garantia de comida. Isso gera um excedente. O excedente agrícola ele vai ter várias funções. Primeiro, ele permite que eu possa aumentar o meu grupo, mas também permite que eu possa trocar o que sobrou por uma outra coisa. Perdão. Por exemplo, eu plantei arroz, uma pessoa de outra vila plantou milho. A gente pode trocar parte do arroz pelo milho. Eu posso trocar uma coisa por outra. Eu posso trocar parte da minha comida por uma ferramenta. Eu posso trocar parte da minha comida por uma outra coisa. Então eu tenho um escambo. A palavra é escambo, beleza? Não é um comércio com dinheiro, é uma troca. Eu tenho algo, eu troco esse algo por outra coisa. Como ele diz aqui, ó, durante o período paleolítico, conseguiu o suficiente para manter a tribo, alimento para 2 pessoas. No período neolítico, produziam o suficiente para o dia a dia das aldeias e para a reserva em tempos difíceis. Além de plantar a mais, se viesse um período de seca, se viesse uma chuva muito intensa, aquele alimento poderia garantir a sobrevivência da tribo.
Aqui é a respeito do desenvolvimento da cerâmica. O homem vai perceber que o barro pode ser moldado, que o barro, quando era aquecido, ele ficava firme, ficava rígido, o que permitia que ele pudesse guardar um alimento, pudesse colocar água, transportar alguma coisa. Então, aos poucos, ele vai perceber a utilidade do barro. Vamos lá, tem mais uma. Aqui uma imagenzinha mostrando a respeito, né, do uso da cerâmica. Né? Vejam, vasos de vários formatos. Aqui ele está guardando o leite da cabra, tá vendo? Ó, dentro de um vaso de cerâmica. Aqui você tem a mulher carregando alimentos aqui numa cesta de palha. Aqui você já tem um cachorro, galinha, animais que faziam parte do dia a dia do homem. Apesar do homem já usar madeira, usar palha, a gente ainda vê o uso de pedras nas construções, tá bom? Uma carroça bem simples de madeira, olha aqui, ó, feita pelo homem. E é até aí. A próxima aula é o próximo assunto que vai falar sobre a idade dos metais. Espero que você tenha gostado da aula. Volta lá na aula, comenta, deixa um recadinho para mim. Ô, professor, gostei da aula, foi bacana, foi interessante. Ah, professor, não gostei por esse e esse motivo. Ou fiquei com uma dúvida. Qual é a sua dúvida? Se vocês não participam, não tem como eu saber. A gente está na distância aqui. Beleza? Manda lá pra mim, não precisa deixar o joinha não, mas se quiser deixar, deixa também. E até a próxima aula.